Direção defensiva. Uma das luzes do freio do seu automóvel apresenta problema durante seu deslocamento. Nessa situação, você compra uma lâmpada e substitui na rua mesmo. Fazer a substituição na rua, e eu vi que aqui o Detran colocou bem assim, na rua, não falou nem na pista, foi bem chulo mesmo. O que ele quis dizer aqui? Ele está nos remetendo àquela manutenção no veículo no leito viário, na via pública. Isso aqui, inclusive, é infração de trânsito. Não poderia. É claro, gente, que a depender da forma que você fizer, isso não vai chegar a causar um prejuízo para o trânsito, um risco. Mas, de um modo geral, isso aqui não é uma conduta recomendável, nem pela norma de trânsito, nem pela direção defensiva. Tá? Na rua, fazer manutenção no veículo, reparo no veículo, não. Procura imediatamente uma oficina de elétrica para substituição da luz? Sim. Esse imediatamente aqui é uma palavra que nos remete a imediatismo. Isso, de certa forma, não é bom quando aparece em alternativas. Mas nesse caso não vejo problema não. Procura imediatamente uma oficina de elétrica para fazer a substituição da luz que está queimada. Está certinho. Essa seria a resposta que melhor encaixa aqui. Sinaliza de outra forma? Como é que você vai sinalizar? Luz de freio lá atrás. Não, né? Desconsidera o fato, pois o freio está funcionando normalmente? Não, você não vai desconsiderar uma situação dessa. Letra B de bola é a resposta. Direção defensiva é o que essa questão está pedindo, tá? Vamos ver o que ela fala. A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo. Reagir a tempo. Reagir. A tempo de evitar um sinistro. Sinistro é um acidente. Diante de um obstáculo, diante de um pedestre ou de outro veículo, é o quê? Velocidade que permite reagir a tempo para evitar acidente. No obstáculo, pedestre ou veículo. Seria a velocidade compatível com as características da via onde está circulando? Eu não diria nem só da via, mas circunstância geral, do trânsito também, de outras. Então essa aqui está meio certa. Vamos ver a letra B. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo para evitar um sinistro. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? É aquela, assim, o Detran, às vezes, ele não ajuda, né? Se você está dentro da velocidade máxima permitida, significa que você está numa velocidade compatível, né? Nem sempre. Eu devo considerar que realmente nem sempre. Às vezes, às vezes, num determinado trecho, a velocidade máxima é 60 por hora, mas isso em condições normais. Em alguns horários do dia, pode ser que aquele trecho receba um fluxo maior de ciclistas ou de pessoas, talvez crianças saindo de uma escola. Então, não é a máxima permitida para a via que vai ser a mais adequada para aquela circunstância, né? Ficou aquele negócio assim meio certo também, sabe? Vamos deixar ela aqui como meio certa também. Depois a gente analisa, a gente vai na A ou na B. Máxima de 80 km por hora de acordo com a legislação de trânsito. Mas aqui não falou que tipo de via, como é que você vai saber que a máxima é 80? Não, essa aqui está taxando 80. Imagina estar na frente de uma escola, vai passar 80 por hora, não faz sentido. A mesma regra aplica para de baixo aqui. Ó. Se você não sabe o tipo de via, como é que você pode garantir que 30 vai ser a mais adequada? E aqui ainda tem um qualquer, né? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então já vou eliminar ela. Fiquei entre A ou B. Qual que você marcaria? Compatível com as características da via onde está circulando? Eu só fiquei em dúvida, cara, por causa disso aqui. Eu fiquei em dúvida não, eu sei a resposta, né? Mas tipo assim, eu estou analisando com você para criar essa dúvida na sua cabeça, porque aqui disse via. Se fosse com as características do local, que aí envolve trânsito, envolve tempo, o clima que eu falo, está chovendo, envolve a via. Então o Detran pecou aqui. Ou a máxima permitida para a via, entre andar no limite da máxima permitida para a via, ou então aquela compatível com as circunstâncias do local, a mais segura pela direção defensiva, a letra A. Pode ir nessa resposta aí. Tá? Questãozinha assim, pegadinha, né? Para tentar aqui te confundir entre A e B. Mas você já sabe agora que a resposta é A. Direção defensiva. Para reduzir a frequência e a gravidade dos sinistros de trânsito, é necessário treinamento e ajustamento pessoal? Sim. Treinou, se atualizou, diminui a frequência dos acidentes, diminui a gravidade desses acidentes. Essa serve como resposta. Uso de EPI. O que é EPI? É equipamento de proteção individual. No caso do motociclista, o capacete. No caso do motorista, o cinto de segurança.
serve como resposta. Se A serve como resposta, B serve como resposta, eu não posso responder as duas. Já dá uma corrida de olho lá na letra D, vê se tenho todas lá. Tenho todas? 80% de chance dessa ser a resposta. E nesse caso, esta é a resposta. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir. A sua segurança deve vir em primeiro lugar. Essas afirmações refere-se, 3 pontinhos, quer dizer, refere-se à direção defensiva. Não entre em pânico, pensar é tão importante quanto agir, a sua segurança em primeiro lugar. Ah, professor, parece que tem uma relação, né? Talvez sim, alguma pouca relação. Vamos botar aqui um certo, mas meio certo. Por que não entre em pânico? Por que pensar é tão importante quanto agir? Será que tem tanta relação assim com direção defensiva? Fiquei meio na dúvida, aí deixei ela meio certa. Vamos para outra, direção preventiva. Direção preventiva está dentro da direção defensiva. A direção defensiva ela tem a preventiva, que é essa que está na alternativa B, e tem a corretiva. Existem essas duas, né? Se a resposta A servir como correta, a B também tem que servir, porque preventiva está dentro de defensiva. Tá vendo? Eu posso ter duas respostas na questão, A e B? Não posso. Então, eu já sei que A e B não pode ser. Já eliminei. Porque se for A, tem que ser B. Se for B, tem que ser A. Está relacionado, então, à prestação de socorro? Será que essas frases têm a ver, têm relação com prestação de socorro? Quando eu vou prestar um socorro, não entre em pânico. Parece bom, não é? Parece que é ok. Pensar é tão importante quanto agir. Olha que legal, ó. É verdade. Antes de fazer qualquer coisa, deixa eu pensar primeiro para não fazer besteira. A sua segurança em primeiro lugar, olha, tudo 100% relacionado com prestação de socorro. Está aqui. Letra C é a resposta. Ao acionamento de recursos. Acionar recursos é chamar a polícia, chamar bombeiro. Tem relação, mas 100% mesmo, essa é a letra C, né? Não temos dúvida. E só lembrando que isso aqui é uma questão oficial do Detran que eu trago aqui para comentar com vocês. Então pode cair exatamente desse jeito na sua prova. Você já aprendeu como analisar ela e acertar. Bora lá para mais um de processo de habilitação. O exame de direção aplicado na obtenção da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, aquelas cinquentinhas, seguirá os mesmos requisitos técnicos e nos moldes definidos para avaliação dos candidatos à obtenção da categoria B. Quem vai fazer ACC, o exame de direção, vai ser igual quem faz para a categoria B? Não, né, gente? Categoria B é um automóvel, faz baliza, o exame é no trânsito. Categoria A e a ACC, que não é uma categoria, mas é uma habilitação para conduzir ciclomotor, segue outro rumo. Tá? Então não é isso aqui. Seria categoria C? Piorou, né? Porque aqui já é para caminhão. Qualquer categoria? Olha, qualquer é casca de banana, tá? Quem estuda com a gente sabe que uma casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E essa aqui é falsa. Seria, então, correspondente aqui à categoria A? Sim, categoria A. Ou então ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, são bem similares. É para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, porém tem uma diferença aí de capacidade, né? A categoria A é para motocicleta propriamente, enquanto o ciclomotor é para aquelas cinquentinhas, que só vai até 50 cilindradas. Essa aqui é a resposta. D de dado. Processo de habilitação. Representa uma mudança de característica no veículo. Mudança de característica do veículo? O veículo ele tem no seu registro, na sua documentação, algumas características. A cor, o modelo, para que ele serve, se é particular, se é para aluguel. Uma mudança de característica, ela é o quê? Um pneu liso. O pneu está careca. Isso é uma mudança de característica? Não, até porque nem consta na documentação e registro de veículo as condições de uso do pneu, pois subentende-se que os pneus vão estar sempre em boas condições de uso, né? Começou a desgastar ali, você já chegou na banda de
no TWI, né, que é o indicador de hora de trocar ali, o pneu você vai trocar. Isso aqui não é alteração de característica, gente, nada a ver. Descarga livre. Motoqueiro vai lá, abre, tira o miolo do escapamento para ficar barulhento. Isso é uma mudança de característica? Não, porque a mudança de característica em só é aquela que pode ocorrer conforme a legislação de trânsito. É óbvio que mediante autorização da autoridade de trânsito, mas ela pode ocorrer. E uma descarga livre ela não pode ocorrer. Isso aí é danificar o veículo. Quando você vai lá e tira o miolo do escapamento, isso não é mudança de característica, é um dano que você está causando ao veículo e isso é infração de trânsito, tá? Não pode. Instalação de rádio ou toca-fitas ou multimídia. Bom, rádio, acho que todo mundo sabe o que é, aparelho de rádio. Toca-fitas, talvez a maioria de vocês nem saiba, né? Vocês já viram aquelas fitas que ficavam armazenadas o som ali, que a gente colocava e rolava a música? Pois é, milhões de anos atrás, isso existiu. Até hoje o Detran coloca isso das provas, olha só. Ou multimídia, que é o que hoje a gente encontra em todos os veículos, né? O multimídia já vem aí embutido rádio dentro dele, obviamente. Quando você instala qualquer um desses equipamentos no veículo, você está fazendo alteração de característica? Não. Isso não é alteração de característica. Não consta no registro, na documentação do veículo, que ele tem rádio ou não tem, tá? Isso não é. Agora, rebaixar a suspensão. Aí sim. Aí você está fazendo uma alteração de característica no veículo, característica de fábrica, que já foi analisado por engenheiros, por profissionais competentes, em equipamentos adequados, que ele precisa da suspensão de tal tipo, você vai lá e mexe na suspensão. Até é possível fazer isso, mas primeiro você precisa pedir uma autorização à autoridade de trânsito, justificando por que você está fazendo essa alteração. Você, muitas vezes, não é nem rebaixar, às vezes é aumentar a suspensão, porque o veículo carrega mais peso e coisa e tal. E depois de autorizado, esse veículo precisa passar por uma inspeção no Inmetro para demonstrar que aquela alteração não prejudica o funcionamento do veículo, nem coloca você em risco. E aí isso vai constar na documentação do veículo, que ele teve essa alteração de característica autorizada pela autoridade de trânsito, passou pela vistoria do Inmetro, tudo ok, aí você consegue. Agora, você simplesmente ir lá e cortar a suspensão do seu veículo para rebaixar ele, isso é alteração de característica, isso é infração de trânsito e o veículo fica retido, tá? Não sai de lá não. Letra D de dado, a resposta aí. Sinalização viária. A placa crianças, que é essa aqui, ó, já deu até o significado e já mostrou a placa. Adverte que você deve seguir em frente, ignorando-a. Ignore a placa, finja que ela não estava ali. Ô, gente, essa aqui é aquela alternativa absurda, né? Toda questão tem um absurda, tá, gente? Já chega eliminando, já que ela não faz o menor sentido. Dando sinal de luz, como seria isso, hein? Piscando farol? Tem gente que até faz isso, né? Mas para quê? Se não tem criança nenhuma ali, por exemplo, para que você piscaria o farol? E na legislação de trânsito nem existe essa regulamentação, piscar o farol para uma criança para avisar que você está passando por ali. Estranho, né? E eu estou falando que não tem criança porque às vezes tem a placa, né? Porque ali é uma área de recreação infantil onde crianças brincam, mas pode ser que naquele momento não tem ninguém, não é? Não é, tá, gente? Isso aqui não faz sentido. Buzinando de forma alguma. A gente não dirige buzinando, não. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Lindo, gente. Sem contar que aqui dá para aplicar a técnica do elefantinho. Quem estuda com a gente conhece as técnicas ninjas. Você não conhece as técnicas ninjas, não? Pois é, quem estuda com a gente conhece. E nas técnicas ninja, eu ensino essa técnica do elefantinho. O que é o elefantinho? É aquela alternativa que destacadamente é a maior zona que todas. Olha só. Essa aqui, ó, curtinha, curtinha, curtinha. Agora olha essa aqui. Olha o tamanho dela. É um elefante. É um elefantinho. Achei ela. Então, se você não soubesse a resposta, podia aí, no caso, poderia usar a técnica do elefantinho e chutar na letra D, que nesse caso teria dado certo, você teria acertado. Sinalização viária. Quando necessário ordenar que os veículos diminuam a marcha, o agente usará qual dos sinais sonoros? Sinal sonoro, você vai lembrar do macete que a gente ensina no curso. Jogo da velha. Numera a primeira coluna, 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1, tá? Só para dar uma quebrada na regra. Se fosse 1, 2, 3, ficava fácil, né? Podia ser assim, né? Big Brother Brasil? Não, Big Brother Londres. E se você esquecer do macetinho e tomar pau, é só pagar
de novo. Feito isso, você já tem o macete prontinho. Como é que é o macete? Um silvo breve, S de siga. Dois silvos breves, P de pare. Um silvo longo, D de diminua. Qual que a questão está querendo saber? Ah, pegaram, né? Vocês não são bobos, não. A questão está querendo saber, ó, diminuir a marcha. É um silvo longo. Cadê ele? Está aqui, letra C. Assiste de novo aí. Faz esse macetinho mentalmente, porque lá na hora, às vezes, você não consegue rabiscar, né? Porque você está fazendo a prova no computador. Faz o macetinho mentalmente, que é para na hora você lembrar, tá? 1, 2, 1, Big Brother Londres, SPD. Só pagar de novo. Mais um aí, sinalização viária. Um silvo longo, emitido pelo agente da autoridade de trânsito. Significa que o condutor tem que fazer o quê? Gente, os silvos, os apitos que o guarda emite hoje no trânsito são só 3. Tem gente fazendo busca aí no Google encontrando 6. Por quê? Porque antes de 2004, prestaram atenção, no ano de 2004, até o ano de 2004, eram 6 tipos de apitos, de silvos. Em 2004, uma nova resolução extinguiu 3 desses apitos. Já tem muito tempo, tá vendo? E até hoje o Google não atualizou. Então você vai lá, você faz uma busca, você encontra 6. Ah, eu encontrei aqui, o senhor falou que era só 3. São só 3. Desde 2004 que só são 3, tá? E para você lembrar, você vai fazer aquele jogo da velha. Ó. Faz o jogo da velha. Você usa uma setinha que eu ensino. Na primeira coluna aqui você vai colocar 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1. Só para dar uma quebrada. Podia ser 1, 2, 3, né? Para facilitar o macete aqui. Na coluna do meio você vai colocar Big Brother Brasil? Não. Big Brother Londres. Sacou? De novo, só para dar uma quebrada no macete aqui. E por último, se você não lembrar e tomar pau, é só pagar de novo o D de novo. Feito isso, você já tem um macetaço aqui. Na primeira linha, 1B. O que é esse 1B? É um silvo, um apito breve, curtinho. S de siga. Aí você vai lembrar, o S é para seguir. O P é para quê? É para parar. E o D é para quê? É para diminuir. Viu? 2 silvos breves, pare. 1 silvo longo, diminua a marcha. Ele deu qual? Foi um silvo longo, né? Um silvo longo, diminua a marcha. Cadê? Diminua a marcha, letra B de bola. E quando fala marcha, gente, é o movimento do veículo. Porque fala marcha, o aluno já logo pensa, aí tem que estar de terceira e vai reduzir para segunda. Às vezes até acontece, porque se ele diminuir a velocidade, a consequência disso é diminuir a marcha mesmo, mudar ali no câmbio. Mas essa marcha que a legislação de trânsito fala, não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré, não. É o movimento do veículo. Interromper a marcha é parar de movimentar o veículo, sacou? Diminuir a marcha é andar mais devagar, é um movimento mais lento. Aumentar a marcha é um movimento mais rápido. Então, esse marcha aqui é no sentido de movimento, ok? Letra B de bola a resposta. Mais um aí sobre sinalização viária. Marque a alternativa certa, a correta. O símbolo de uma cadeira de rodas aposto no pavimento indica local. Esse aposto aqui é pintado, colocado ali no chão, no asfalto. Você olhou para o chão, para o asfalto, viu ali o símbolo, o desenho de uma cadeira de rodas. Aquilo ali indica local o quê? Que permite a parada de veículo conduzido por qualquer pessoa. Tem muita gente que marcaria que essa aqui não é a resposta válida, não é certa. Mas é, gente. Porque onde tem aquela cadeira de rodas ali, é um local de estacionamento exclusivo para pessoa com deficiência. Mas o parar é diferente de estacionar. Vamos supor eu, Ronaldinho aqui, eu preciso imobilizar o meu carro, ali, fazer uma parada para deixar eu pegar um passageiro. Eu posso fazer isso num local onde tem esse símbolo de uma cadeira de rodas? Posso. Não é infração de trânsito parar naquele local. É infração se eu estacionar ali. Sacou? Isso aqui é uma pegadinha, tá? Então tem que estar muito ligado nisso. Tem a cadeira de rodas, você sabe que é para pessoa com deficiência. Mas ali é o estacionamento que é exclusivo para ela. A parada não, aquela rápida imobilização para pegar ou deixar alguém, você pode fazer sem problema nenhum.
Então isso aqui está certo. E a questão está pedindo para marcar certa. Vamos ver as outras agora? Quer dizer então que é um local reservado ao estacionamento de veículo conduzido por pessoa com deficiência. Presta atenção porque aqui fala pessoa com deficiência, mas na prova pode cair só a abreviação PCD, pessoa com deficiência, beleza? Não se usa mais o termo pessoa deficiente, é pessoa com deficiência, PCD, só guardar isso, PCD. Então, conduzido por PCD, ok, é um carro conduzido por PCD, pessoa com deficiência. Na letra C, reservado ao estacionamento de veículo que transporta a pessoa com deficiência. Olha que interessante. Às vezes o PCD não está conduzindo o veículo, mas ele está sendo transportado ali. É o nosso caso. Aqui a gente tem um filho que é PCD. Ele não dirige, ele é menor de idade. Hoje ele tem 10 anos. Mas o veículo que transporta ele tem essa prerrogativa de estacionar ali também. Porque ele tem o cartãozinho, tem a credencial. Então não é só quando o veículo é conduzido por PCD. Às vezes quem está dirigindo não é uma PCD, mas o veículo está transportando uma PCD, uma pessoa com deficiência. Então aqui também está certo. Se você observar na letra D de dado, está escrito todas as alternativas estão corretas. Essa é a resposta. Lembrando que, se você tivesse em dúvida que na hora de analisar as alternativas e tivesse que chutar, na dúvida, chute com consciência, chute com macete. Eu sempre ensino aqui que quando tem esse todas, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso, confirmou aí, essa é a resposta.